Olá a todos, estamos para mais uma sessão do nosso Pick of the Week, da nossa escolha da semana, que é uma sessão exclusiva aqui do canal do YouTube do Primeiro Respira, de atualização científica para auxiliar vocês na tomada de decisão, na assistência em reabilitação cardiopulmonar. Antes de ir para o artigo da semana, para a escolha da semana, eu gostaria também de lembrar vocês de novo que se vocês estiverem gostando dos nossos conteúdos aqui no canal do YouTube do Primeiro Respira, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para poder receber as nossas notificações e ficar acompanhando e sabendo das nossas novidades. O artigo da semana é uma revisão sistemática com meta-análise publicada na Thorax, aqui, que tem um alto fator de impacto, é uma revista que publica bastante na área da reabilitação cardiopulmonar, com um fator de impacto de 9,102, então representando a importância dos artigos que são publicados nessa revista. Como eu comentei para vocês, então, é uma revisão sistemática com meta-análise, publicada agora de forma online no mês de julho de 2022 e publicada na forma impressa agora na edição de agosto da Thorax. Então, está bem recente, está bem quentinha a informação proveniente a partir desta meta-análise. Foi publicada, então, por um grupo do Canadá e ela é uma atualização de uma revisão sistemática já publicada por esse mesmo grupo em 2014. Então, a novidade é a consistência do resultado que ela está trazendo nessa área. E esse artigo é especialmente dedicado para aqueles que trabalham na unidade de terapia intensiva, que é onde ele se aplica de forma mais importante, uma vez que ele trata do uso de ventilação mecânica não invasiva, auxiliando o desmame da ventilação mecânica nesses pacientes, nessa população. Aqui está mostrando, então, o racional e o método que eles utilizaram para o presente estudo. Então, apesar do uso da ventilação mecânica invasiva salvar muitas vidas, o seu uso ainda está associado com o desenvolvimento de pneumonias, muitas vezes, fraqueza muscular esquelética também, e altas taxas de mortalidade, além de depressão e ansiedade e outros sintomas e sinais clínicos importantes que são decorrentes do uso de ventilação mecânica invasiva. Entretanto, o uso de ventilação não invasiva oferece um suporte parcial a esses pacientes sem a necessidade de utilização do tubo orotraqueal. E isso está associado a menores efeitos adversos, menor sedação e também menor taxa de complicações em função do uso de períodos prolongados de ventilação mecânica invasiva. Por essas razões, então, vários ensaios clínicos randomizados têm sido desenvolvidos para investigar os efeitos do uso de ventilação não invasiva durante o desmame da ventilação mecânica invasiva nesses pacientes, nessa população crítica. Portanto, como eu comentei para vocês, essa é uma atualização de uma revisão sistemática com meta-análise que foi publicada em 2014. Nessa atualização, nós temos a presença de 28 ensaios clínicos randomizados, 2.066 pacientes, para testar o efeito, então, do uso da ventilação não invasiva comparado com a ventilação mecânica invasiva durante o desmame da ventilação mecânica. Os desfechos primários foram, então, o desfecho primário foi a mortalidade desses pacientes e os desfechos secundários foram sucesso no desmame, ocorrência de pneumonia, tempo de ventilação mecânica invasiva e tempo de ventilação mecânica não invasiva também, tempo de internação na UTI e tempo de internação no hospital. Essa aqui é a figura 1 do desenho, mostrando, então, o diagrama de entrada dos estudos, né, na revisão sistemática, na meta-análise. Então, vocês podem observar aqui que foram identificados inicialmente mais de 1.200 trabalhos, estudos. Desses, depois de ser feita a leitura do título e do abstract, foram elegíveis 20 artigos, e desses 20 artigos foram incluídos ao final mais 12 artigos. Portanto, nós tínhamos 16 artigos presentes na revisão sistemática de 2014, e nessa atualização, então, foram incluídos 12 novos artigos. Então, essa revisão sistemática conta com um total de 28 ensaios clínicos randomizados que
fizeram parte desse estudo. Para saber mais detalhes sobre a metodologia, depois eu vou disponibilizar para vocês também o artigo na íntegra no nosso canal do Telegram, lá no Telegram do Primeiro Respiro. Essa aqui é a figura 2, mostrando o forest plot, então, do efeito da ventilação mecânica não invasiva durante o desmame na mortalidade desses pacientes. A primeira parte aqui, a parte de cima, é aqueles estudos que estudaram pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. E a segunda parte dessa figura, desse forest plot aqui, é aqueles pacientes que não eram DPOC. O que nós podemos observar aqui? Na parte dos DPOCs, dá para observar claramente que o diamante fica localizado na esquerda, favorável ao uso de ventilação não invasiva, com um risco relativo de 0,36. Isso quer dizer para nós que o risco de morte nos pacientes com DPOC que fizeram desmame utilizando ventilação mecânica não invasiva foi de 74% menor comparado com aqueles que fizeram o desmame utilizando a ventilação mecânica invasiva. Então, esse é um resultado muito importante e representa, então, a robustez dessa meta-análise, dessa revisão sistemática para esses pacientes. Quando eles olharam os pacientes que não eram DPOC, também o risco relativo foi de 0,81, portanto, mostrando que o risco de morte foi 19% menor também, em favor da ventilação mecânica não invasiva. E, na média geral, nós temos aqui um risco relativo de 0,57, quer dizer que, em geral, né, incluindo todos os pacientes DPOC e não DPOC, né, houve uma redução de 43% no risco de morte pelo uso da ventilação mecânica não invasiva durante o desmame da ventilação mecânica invasiva nesses pacientes. Essa outra figura, esse outro forest plot, mostra, então, também, de novo, com relação ao DPOC e com relação aos não DPOC, os efeitos na pneumonia. E da mesma forma, dá para observar aqui que, considerando os pacientes DPOC, o risco relativo médio foi de 0,22. Isso representa uma redução de 78% no risco de pneumonia para os pacientes com DPOC. E, nos pacientes não DPOC, o risco relativo foi de 0,42, representando, então, uma redução de 68%, né? 58% no risco de desenvolvimento de pneumonia nos pacientes não DPOC. E na população em geral, o risco relativo foi de 0,30, mostrando, então, uma redução em média de 70% no risco de desenvolvimento de pneumonia durante a ventilação mecânica em favor daqueles que fizeram o uso de ventilação mecânica não invasiva durante o processo de desmame da ventilação mecânica. Aqui, os resultados, então, na parte da esquerda, com relação à duração da internação na UTI, que foi 4,62 dias menor naqueles pacientes que fizeram a não invasiva. A duração da internação hospitalar foi 6,29 dias menor naqueles que fizeram não invasiva. E a duração total da ventilação mecânica, né, foi de 5,26 dias menor naquele grupo de pacientes que fez ventilação não invasiva durante o desmame. A duração total da ventilação mecânica invasiva foi 7,75 dias menores no grupo não invasiva também. E a duração total do desmame, que é o que está mostrando nesse forest plot aqui, em cima, de novo, os pacientes com DPOC, e embaixo os pacientes não DPOC, né, não DPOC, mostrando que houve uma redução de 0,57 dias a duração do desmame da ventilação mecânica quando se utilizou ventilação mecânica não invasiva, né, na população média, 0,57. Nos DPOCs foi um pouco maior que isso. Então, eles puderam, a partir desses resultados, concluir o seguinte, que o uso de ventilação mecânica não invasiva significativamente reduziu a mortalidade, a pneumonia e a duração da ventilação mecânica relacionada ao desmame da ventilação mecânica invasiva, particularmente naqueles pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Foram observados também benefícios na população não DPOC, mas em menor grau, em menor importância, em menor quantidade. Portanto, eles recomendam que
No caso dos pacientes não DPOC, o uso de ventilação mecânica não invasiva tem que ser cuidadosamente avaliado e o paciente tem que ser cuidadosamente selecionado quando ele não for portador de doença pulmonar obstrutiva crônica. Bem, eram estas as informações para o artigo de hoje. Nós esperamos que vocês possam aproveitar, que vocês possam aplicar esse estudo, essa revisão sistemática com resultados muito robustos na prática clínica, na tomada de decisão de vocês no dia a dia, lá naqueles pacientes que estão em processo de desmame da ventilação mecânica. Muito obrigado pela atenção de vocês todos e, de novo, eu peço que, se vocês estiverem gostando dos nossos conteúdos, se inscrevam no nosso canal do Primeiro Respira e nos acompanhem nas redes sociais para saber das últimas novidades. Muito obrigado e tchau, tchau!